Fala, meus amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, muito axé na sua vida. Bem-vindo aqui ao podcast do Mestre Rama. É sempre um prazer e muita alegria te receber aqui com a gente neste podcast. E a cada podcast um tema diferente, um assunto diferenciado, algo que nós trazemos para construir e revelar e trazer uma informação diferenciada sobre a nossa espiritualidade. Hoje nós não teremos aqui o Seu Tranca, nós não teremos aqui as entidades. Hoje vai ser um bate-papo entre eu e meu amigo Nilson aqui, né? Meu amigo não, meu filho, né? Isso, também. Filho de santo. Amigo e filho. Falta só raspar essa cabeça aí, né, Nilson? É isso aí. Boa tarde a todos. Dá o seu boa tarde aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? O pessoal vai assistir a gente aí durante a semana. Então, aquele axé para todos vocês. Maravilha, bem-vindo. Kalahari, seu Exu Tranca-Rua, ele vem falando sobre isso, trazendo um alerta dessa contaminação, né, religiosa dentro da espiritualidade africana. E esta contaminação que vem acontecendo, ela vem acontecendo por um motivo. E se você não se deu conta desse motivo, se você não percebeu qual é esse motivo, hoje nós vamos falar aqui qual é esse motivo. O que vem acontecendo, por que há essa mistura, por que o cristianismo está tão forte dentro da Umbanda, enquanto o Candomblé permanece ali sem essa mistura. Você não vê cristianismo dentro do Candomblé. E as pessoas preferem mais a Umbanda do que o Candomblé. Então a gente vai falar bastante disso aqui hoje. Seja bem-vindo, já deixa o seu like, já se inscreve, comenta aí e compartilha para mais pessoas. Mas a gente vê muito nas redes sociais essa mistura, né? A cada dia que passa, ou cada tempo que passa, tá mais visível, né? Uhum. Essa mistura está acontecendo muito. Então a gente vê que, de certa forma, nossos guardiões vêm mostrando pra gente que essa mistura, quando você se diz com relação a respeitar a religião do outro, fantástico. Uhum. Quando você diz respeitar o ser humano, é o que a gente está aqui para isso, né? Sim. E é o que os nossos guardiões, Sim. Seu Tranca, que se revelou agora com o nome dele, eu acho que originário, né? Que é seu Kalahari. Kalahari, isso. Deve ser aí de séculos, nós estamos falando, né? Pelo que eu andei pesquisando, é do início da história da humanidade. Quando a humanidade nasceu na África, já tinha alguma referência a isso. Ele tem essa ligação. Então eles vêm mostrando pra gente, meu mestre, que realmente é o que a gente busca como ser humano, como espiritualidade. O respeito ao próximo, o respeito ao que ela crê, Uhum. mas a gente misturar isso, ainda mais falando da questão do cristianismo, né? O Sim. cristianismo ele foi criado por romanos, pelos fariseus, por aqueles que de fato foram aqueles que fizeram com Jesus o que fizeram, né? Sim. Com Jesus e com Sim. Cristo. Então a gente veio conversando isso. Então realmente tá uma mistura, tá meio confuso isso, mestre. Tá meio confuso. Só para a gente entender um pouco o poder do cristianismo no planeta Terra hoje, o que você vê em Roma, o que as pessoas veem com relação ao papado aí, ao Papa, como a Igreja Católica está envolvida nas organizações políticas, tem ligações com empresas, como a Igreja Católica, por exemplo, Roma, tem lá os seus livros ocultos lá embaixo, né? Os livros que não entraram na Bíblia. Verdade. Isso começa lá no início da era cristã. Então, no século III, uma das primeiras influências, a primeira influência católica que teve, primeiro no nome, né? Igreja Católica Apostólica Romana, que católico quer dizer universo, católico é universo. Então, a Igreja Universal dos Apóstolos de Roma. Então, quando ela surge ali com Constantino, que não tinha esse nome na época, esse nome vai surgir 200 anos depois, quando ela surge, ela já traz ali o seu primeiro sincretismo, que é pegar o Exu Hamashia, o Jesus judeu, né, o homem que ali guardava o sábado, tinha as práticas judaicas, e transforma ele num Deus católico. Como é que é transformado? Primeiro a cor de pele, ele passa a ter uma pele branca, o narizinho fino, o queixo furado. A roupa com a faixa vermelha que ele usa não é judia, é romana, pertence aos romanos. Olho então, claro, né, mestre? Olho clarinho. Os discípulos passam a ter nomes romanos, né? Porque João não é nome judeu, João era judeu. Sim. Né? E o nome mais próximo para João em hebraico é Yohanan, que não tem nada a ver com João. Maria, o nome da mãe de Jesus não era Maria, era Miriam, que é um nome judeu. Sim. Passa a se chamar Maria, e assim vai. Os discípulos passam a ter nomes romano. E esses nomes romanos ali já mostra a intenção. E essa intenção, meus amigos, vocês que assistem a gente aqui, ela tem um poder tão grande que 1.700 anos depois, quase 1.800 anos depois, que é agora,
a Igreja Romana tem essa influência ainda sobre nós. Você dizendo mais alguma coisa? O cristianismo, né, ele de fato influencia desde que, a gente pode se dizer que o mundo é mundo, desde quando o cristianismo foi criado. Sim. Ele influencia em povos, em pessoas que estão aí, que cada um tem a sua fé, cada um tem sua religião, enfim, isso vem influenciando cada vez mais, e a gente está vivendo um tempo hoje que é isso, as religiões de matriz africana tá muito focada nessa questão. A gente vê muitos vídeos aí, essa mistura, até se confundindo pessoas numa determinada religião africana, querendo frequentar a igreja católica, não só frequentar a igreja, mas querer levar os seus dogmas, os seus preceitos para dentro do templo deles. Então, assim, fica difícil, a gente fica meio confuso com relação a isso. Fica confuso, Nilson, e também quando a gente acompanha a história, a gente percebe as distorções. Por exemplo, existem muitas histórias dos santos católicos que viraram filmes, mas esses filmes foram criados para manter as pessoas dentro de um controle. Aquilo não aconteceu na vida real. Eu não quero trazer nomes aqui para a gente não poder aí ofender ninguém. Sim. Mas dentro da história do catolicismo, por onde ele passou, olha os Estados Unidos hoje, é todo católico. Desde que Colombo chegou lá, os povos que vieram de outras nações acabaram aderindo ao mundo romano. Roma, quando chega no Brasil, junto com Portugal, passa ali a fazer a conversão forçada dos indígenas. Ou se convertia ou morria. Quem sabe a história, quem já leu sabe disso. Ou você se convertia ou você morria. Primeiro era comprado com presentes, depois forçado mesmo a se converter. E o mais interessante é que essa influência, Nilson, romana, ela se dá ali também. Você já ouviu falar em Martinho Lutero? Sim, sim. Martinho Lutero, quando ele quer, ele é contra as indulgências da Igreja Católica, ele morre ali escondido com o rei da Espanha. Martinho Lutero, ele se desliga os seus seguidores totalmente da Igreja Romana. Só que para a gente chegar na Umbanda, o que eu vou falar para vocês aqui é muito sério. Por que é muito sério, Nilson? Porque a Igreja Evangélica hoje, que é contra o catolicismo, eles hoje têm as práticas todas católicas. Por que toda católica? Qualquer evangélico hoje, qual que é o dia do Senhor para o evangélico? Domingo. Sim. O domingo é um dia criado pela Igreja Católica. O dia de Yeshua HaMashiach, o Jesus, era o sábado. E aí a Igreja Católica adota o domingo. A Santa Trindade, ela é católica, ela nunca foi judia, nunca foi de Yeshua. Você não encontra uma passagem na Bíblia de Jesus falando da Trindade. Mas o católico cria a Trindade e os evangélicos compram. Então a Igreja Católica, ela contaminou o protestantismo. E por que ela faz isso? Se a gente for pegar um pouco, tem até um texto que eu anotei aqui, que é muito interessante, que é quando na Umbanda se abre uma gira. A Umbanda, ela abre uma gira com os orixás, tem lá o Congar com todos os orixás, ela tem ali as entidades. Você vai no terreiro de Umbanda hoje, todos têm ali assentamento de Exu, tem o Cruzeiro das Almas, tem assentamento, os filhos da casa têm assentamento de toda a linha africana. Ou seja, o terreiro, Nilson, ele tem toda a linha africana assentada, tem todos os orixás, o pai de santos, filhos de santos se vestem da forma africana, vamos dizer assim. Mas quando abre a gira, qual é o ponto que é cantado? Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. É a primeira frase que é cantada. Já ouviu essa música dentro de terreiro? Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Peraí. A gira, que é toda voltada para o nosso público africano, ela é aberta engrandecendo um Deus cristão e um santo católico. É assim que é aberta a gira hoje. Então, dentro dos nossos terreiros, existe esta mistura, e como a gente falou, tem até uma outra anotação que eu fiz aqui, que é muito interessante. Se você pegar só o mês de dezembro, eu vou falar só do mês de dezembro, como que é a influência católica na nossa Umbanda hoje. Dia 4 de dezembro é o dia de Santa Bárbara, é o dia de uma santa católica. Mas na Umbanda vão se comemorar o dia de Ansan. No dia 8 de dezembro, o dia de Nossa Senhora da Conceição, eles também vão fazer como um dia de Oxum. E aí vai, tem Santa Luzia com Euá, tem Oxalá com Jesus, tem São Lázaro com Mulu ou Baluaê, tem Emanjá com a Nossa Senhora dos Navegantes, e vai muitos. E aí o que a gente não olha hoje é que o mundo católico, ele coloca dentro de todas as religiões que ele pode a sua fé.
mas não recebe nenhuma. Forte isso, hein? Dá até uma... Isso aí a gente está dizendo de sincretismo. É isso, mestre? Nós estamos falando do sincretismo. Que é a junção dos santos, né? Da parte espiritual da Igreja Católica com os santos e a espiritualidade da Umbanda. Isso, quando você, por exemplo, diz que Oxalá é Jesus, é um sincretismo. Correto. É um sincretismo. Se você lembra que a gente falou um pouquinho outro dia da palavra sincretismo, o que significa? Você lembra disso ou não? Não estou lembrado. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz algumas anotações aqui para esse nosso podcast, né? A palavra sincretismo, ela vem originariamente do grego, que quer dizer sincretismos, né? Que se referia à união dos habitantes da ilha de Creta para lutar contra o inimigo. Então, o sincretismo, se a gente pegar a etimologia da palavra, ela literalmente significa dois povos que se unem para lutar contra o terceiro povo. Então, quando eu falo que existe um sincretismo dentro da Umbanda com o catolicismo, é como se eu estivesse dizendo que os católicos e os umbandistas estão se unindo para lutar contra alguém. E contra quem os católicos e os umbandistas lutam hoje? O que você acha? Eu acho que lá no começo nós estamos falando do Zélio, né? O Zélio foi quem criou a Umbanda aqui no Brasil. A história da Umbanda é um pouquinho antes do Zélio, mas o Zélio foi que deu esse poder, essa força. Eu acho que naquele tempo, naquele período, mestre, como era tudo muito julgado, e para que você exercesse a sua fé, a sua religião, e trazer isso, os povos africanos trouxeram isso para cá, para o Brasil, eu acho que naquele momento poderia até ser que fosse uma necessidade muito grande para que eles cultuassem, né? Ter esse sincretismo, ter essa proximidade com a religião católica ou com o cristianismo, né? Mas acho que hoje a gente está vivendo tempos e momentos que a própria espiritualidade está mostrando isso pra gente. Eu acho que você tem que bater o pé na sua fé, na sua crença, no seu povo, na sua ancestralidade. Da onde veio a nossa ancestralidade brasileira? Quer dizer, a gente está nessa época, nesse período, mas, nós somos ancestrais dos índios, nós somos ancestrais dos negros, daqueles que vieram da África. Tem o povo branco que veio da Europa, mas a gente é muito forte ligado com essa parte. Então, nossos ancestrais, a gente tem que lutar por eles. Então, é isso que a espiritualidade vem mostrando pra gente, não só seu Tranca, mas todos os guardiões. Quero dizer o seguinte, a gente não está aqui criticando a religião ou a sua fé, tá? A gente está falando a respeito dessa mistura que vem acontecendo cada vez mais, e isso embola demais a cabeça das pessoas. O ser humano está muito perdido com relação à religião, né? Então a gente não faz parte de religião alguma, apesar de ter passado por praticamente todas elas, conhecimento, principalmente meu mestre. Então esse conhecimento, essa gama de conhecimento que ele vem aí arrecadando aí há mais de 30 anos na espiritualidade, é o que os guardiões, a espiritualidade vem mostrando para ele. Gente, está sendo melhor ou muito melhor você exercer a sua fé sem estar dentro da religião, porque virou essa bagunça. Então assim, não é uma crítica, não é ofendendo a religião, a Umbanda, mas assim, a gente vê muito nas redes sociais essa mistura, essa coisa de você, quer dizer, você está dentro da Umbanda, você tem fé na Umbanda, tem fé nos seus orixás, você tem fé na espiritualidade, é isso. Você não tem que ir para dentro de uma igreja católica ou ofender, ou querer botar a goela abaixo a sua espiritualidade, a sua fé. E é o que a gente está vendo muito, né, mestre? O problema aqui, Nilson, não é a Umbanda em si, e não é a pessoa rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas para eu falar disso um pouco, se a gente voltar um pouco na história do nosso país, é importante a gente olhar para a história. Teve algumas coisas que você falou que me chamou a atenção, que primeiro, quando os judeus que estavam passando ali pela Inquisição, no final do século XVIII, século XIX, saíram de lá e vieram para o Brasil, para não serem perseguidos no Brasil, historicamente é comprovado que eles trocavam de nome. Então, muitas pessoas com o sobrenome Oliveira, Ferreira, Silvia e outros sobrenomes no Brasil foram nomes romanos adotados pelos judeus para não serem descobertos como judeus aqui no Brasil. Então, os filhos deles nasciam, ao invés de colocar Yosef ben Yaakov ben Israel, eles colocavam José Oliveira Silva, João Silva, colocavam o nome para não serem identificados como judeus. E tem até um conto no meio do nosso povo judeu, que é interessante, principalmente na região do Nordeste ali, que quando chegava final de ano, né, que tinha as festas católicas, Natal,
os soldados saíam de casa em casa observando as casas que tinham ali um alimento, um porco, um pernil no final de ano. E os judeus, eles faziam isso. Quando chegava essa época dos soldados passarem, eles colocavam pernil assado sobre a mesa deles e esperavam os soldados passarem. Quando os soldados passarem, eles jogavam aquele porco fora, porque judeu não come porco, e iam fazer o seu Hanukkah, a sua festa das luzes no final do ano. E isso por medo. O povo bandista, Nilson, o que acontece? E candomblessista, no início do século passado, eles adotam os santos católicos para mostrar para os católicos e para o homem branco, por causa da perseguição, da escravidão, ainda dizendo o seguinte: não, ó, isso aqui não é do mal, não tem coisa do mal, orixá não é do mal, Exu, né, não é, Exu orixá, que era muito mal visto na época, não é do mal, porque, olha, Oxalá é Jesus. Então começou a fazer esse sincretismo para poder não sofrer tanta perseguição. Só que com o tempo, o ser humano, como ser humano, é esquecido, isso vai se enraizando na cultura brasileira e o povo tem isso como verdade. Sim. Mas há uma malandragem tão gigantesca nisso, que para mim, como a gente falava no carro vindo para cá, o catolicismo, o cristianismo católico, é a religião, assim, na minha opinião, mais inteligente que existe na Terra hoje. Eles são muito inteligentes, têm muito conhecimento, tem muita magia negra envolvida ali. A gente hoje em dia nem usa mais o termo magia negra, né? Hoje em dia a gente usa magia pesada, porque a magia negra e magia branca era relacionada à magia negra dos negros africanos e magia branca dos brancos europeus. Sim. Então a gente não usa mais isso. Mas quando a gente fala dessa expressão ainda de magia negra, a gente fala dessas magias densas que existem no catolicismo, dos magos de baixa densidade. E o que acontece, Nilson? Quando a Umbanda começa a crescer no nosso país, e ela tem força, e muitos católicos evangélicos começam a procurar a Umbanda, qual é a sacada da igreja romana? Vamos implantar lá dentro os nossos deuses. Vamos implantar no mundo gospel os nossos dias, os nossos costumes, as nossas festas. Nas igrejas evangélicas hoje, chega na época do Pessah, né, que é uma festa judaica traduzida como Páscoa, e Páscoa em hebraico quer dizer pulo, que é quando, né, lá nas 10 pragas no Egito, o anjo passou e colocou as pessoas colocavam o sangue de carneiro na porta para que o anjo não matasse o primogênito. Certo. Então por isso que chama Pessah, o pulo. O anjo pulava a casa de quem tinha o sangue do carneiro. A Páscoa cristã nas igrejas evangélicas hoje é feita com coelhinha da Páscoa, que é uma criação romana, que não tem nada a ver. Então ela foi infiltrando. E o que isso faz, meu povo, vocês que estão me ouvindo? Quando há o sincretismo, quando um terreiro abre uma gira, eu abro a nossa gira em nome de Deus, Nossa Senhora, quando ela abre uma gira rezando Ave Maria e Pai Nosso, eu não vejo problema nenhum nisso. O problema por trás disso é maior do que simplesmente rezar. Reza, tanto faz, reza o que você quiser. Vai rezar um mantra também. Por que não abre uma gira rezando um mantra hindu? Para Shiva, para Ganesha, né? Mas por quê? Porque a Umbanda, os orixás, os Exus, eles têm um poder muito grande. Quando eu tiro o poder deles, tiro, né, a força deles e dou uma força católica, eu tiro a força da Umbanda. Então a Umbanda, esse dia eu fiz um vídeo aí, postei um react de um povo lá no Rio Grande do Sul, em Santa Bárbara do Sul, um bando de umbandistas sendo humilhado dentro de uma igreja católica, expulso por uma senhorinha de 1,5 m, porque queriam ir lá, entrar na igreja católica todo vestido de Umbanda. E o povo fica querendo mamar na teta da igreja cristã, da igreja católica até hoje. Ou procurando aceitação. Procurando aceitação. Porque pelo que eu entendi no vídeo, mestre, eu vi que eles estavam fazendo algum trabalho lá, algum despacho, deixando algumas moedas, alguma coisa assim. E essa senhora, por outro lado, eu consegui visualizar assim, ela não estava sendo desrespeitosa, ela estava querendo entender o que estava acontecendo dentro do templo dela, dentro da religião dela. Sim. E você vindo de fora, querendo fazer algo que ela não sabe o que é. De certa forma, ela tá também sendo uma pessoa, ela não foi desrespeitosa, mas estavam querendo forçar que ela engolisse isso dentro da religião dela, dentro do templo dela. É complicado fazer isso. E você vê, ali o pessoal estava dizendo que ela estava tendo intolerância religiosa, mas olha que coisa interessante na intolerância religiosa. Primeiro, ela tem conhecimento do que é dela e do que não é. Sim. Você vai em muitos lugares do Brasil hoje, muitos terreiros de Umbanda, principalmente no Rio Grande do Sul, estão trocando atabaque por guitarra, violão e bateria de igreja. Um umbandista que estuda a Umbanda, as raízes da Umbanda, as raízes do candomblé, as raízes africanas, e tem conhecimento do poder do atabaque,
quando ele tem o conhecimento do poder do toque ali, porque esse toque ali ele coloca a pessoa em transe. Você Sim. entra numa energia com outra. Quando ele tem o conhecimento, ele jamais permitiria um pai de santo fazer isso. Ele dizer, opa, você está querendo transformar um terreiro numa casa gospel? E tem uma outra coisa que é interessante. Eu ia até fazer um vídeo falando sobre isso, mas já que a gente está aqui, vamos falar sobre isso aqui. Eu faço uma comparação entre a intolerância religiosa e a ignorância religiosa. Sim. Qual que é a diferença? A intolerância religiosa é quando eu tenho uma certa intolerância, eu não tolero e não aceito a sua religião, mas ao invés de eu ficar quieto, eu quero usar de violência, eu quero criticar, eu quero acabar com a sua religião. Isso é intolerância religiosa. Só que tem uma coisa acontecendo em muitos terreiros hoje, que para mim é ignorância religiosa. Recentemente eu fui visitar um terreiro, que abriu ali perto da minha casa. Nem te falei, depois eu vou te falar, abriu um terreiro ali do lado. Sim. E eu fui lá visitar, achei interessante, os toques, né? Eu falei, vou lá, fui lá. Chegando lá no terreiro, Ave Maria, Pai Nosso que sai no céu, e um monte de coisa cristã, mas tudo bem, eu fiquei lá, não fui ali para criticar, né? Eles. Sim. Mas uma coisa me chamou a atenção, num dado momento, eles já estavam ali há 3 dias em festa. Eu ouvindo o batuque dos atabaques há 3 dias, então eu falei, eu quero ir lá conhecer. Num dado momento, quando eu tô ali, chega uma viatura da polícia, que os vizinhos chamaram. E os filhos de casa e o pai de santo ficaram muito bravos. Isso é intolerância religiosa. Nós temos o direito de tocar o nosso som, nós temos direito. Só que aí que entra a questão da ignorância religiosa. Eles montaram um terreiro numa casa. É um sobrado. Eles alugaram um sobrado do lado de várias outras casas. Várias outras residências ao lado. Não foi num sítio, não foi numa chácara. Transformaram essa casa num terreiro. E além de colocar vários, tinham pelo menos 7 ogã, com cada um com 2 atabaques gigantescos. Eles colocavam em frente de cada atabaque um microfone, uma caixa de som, uma mesa de som igual essa do nosso amigo aqui, e caixas de som potentes. Sim. O meu prédio fica a praticamente 2 quadras desse terreiro. Eu ouvia dentro do meu apartamento lá o som do atabaque tocando. Isso é ignorância religiosa. Não é porque... Intolerância religiosa é uma coisa. Agora, eu montar um terreiro num lugar, num perímetro urbano, onde tem um monte de residência, e do nada eu começar a fazer som até as 3, 4 da madrugada, virar o sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E o respeito ao próximo? E o respeito ao próximo. Fica? E a espiritualidade? Pois é. Né? Se você não está olhando o seu vizinho, o seu próximo, que você tem que querer o bem, que você tem que exercer sua espiritualidade, aí você coloca microfones, você coloca caixa de som, e aí você vira dia e noite, quer dizer, Fazendo será som. que a espiritualidade está feliz com isso? Com essa forma de agir? É a forma que os crentes, né, os evangélicos que têm o som alto, eram também atacados pelas polícias. Por quê? Você não precisa ir no perímetro urbano incomodar os seus vizinhos. Você pode simplesmente ali fazer o seu som tranquilo e pronto. Então isso é uma ignorância religiosa. Né? Você tentar impor o seu som a quem você não sabe se o vizinho da direita e da esquerda trabalha à noite, se tem criança doente, se tem uma pessoa com autismo ali do lado, pessoas idoso. E outra, mestre, o nosso direito, o direito de cada um, ele vai até um determinado espaço. Sim. Se você passou daquilo, você já está mexendo com o direito do próximo. Então é isso que também acontece muito. A gente está vendo nas religiões, a gente está vendo aí na matriz africana, a gente está falando um pouco mais da Umbanda, que a gente está vendo muitos vídeos aí com relação a isso. De você querer colocar a goela abaixo, não é assim que a gente vai fortalecer a espiritualidade da gente. Sim. Então a gente está vendo acontecer muito isso. Mas, ô Nilson, essa questão do despertar, você falou algo aí da religião, que a religião não agrega, né? E algumas pessoas, elas insistem em dizer o seguinte, não, a religião, e quando elas falam em religião, geralmente elas se referem mais ao cristianismo, ela trouxe coisas boas na Terra. Eu não posso dizer que a religião é de todo ruim. Sim. Né? As religiões têm seu lado bom, claro que tem. Mas, por exemplo, a gente falou do catolicismo, vamos falar do meio evangélico. Pega só o meio evangélico. Se você pegar as principais religiões evangélicas no Brasil hoje, quem luta da violência contra a mulher, contra a miséria, contra a fome, geralmente são ateus ou políticos ou pessoas que não têm ligação com a religião. Os religiosos, eles estão brigando entre eles na mídia, discutindo, defendendo cada um a sua religião. Eu não posso deixar de falar, não tem como cada um defendendo o seu Deus, né? Eu não quero julgar ninguém, não estou trazendo um julgamento, só quero te fazer pensar. Você que é cristão, você que é evangélico, que vai na Assembleia de Deus ou vai em qualquer outra igreja,
Quando você vê o pastor Silas Malafaia, né, falando na televisão, você consegue ver Jesus nele? Aquele ódio todo que ele despeja em cima de todos que ele diz que é inimigo dele, você vê Jesus? Não estou julgando, eu estou te fazendo uma pergunta. A pergunta que eu deixo sempre para as pessoas, Nilson, é a seguinte: você vê Jesus no seu pastor, no seu líder da sua igreja? Jesus hoje, se ele estivesse na terra, ele agiria como o pastor da sua igreja? Ele teria o comportamento que o seu líder da sua igreja tem? Ele teria um programa na televisão entrevistando pessoas e pedindo para as pessoas contar dia após dia os milagres que ele fazem? Ele estaria ali com o microfone. Você acha que Jesus hoje na terra ele estaria assim, com um programa dizendo: irmão, conta o seu milagre, fui curado de um olho, tinha uma coceira, estava com um problema no rim? Você acha que ele faria isso? É a missão dele? Esse é o propósito do Cristo que veio há 2000 anos atrás? Ter um programa de televisão, cobrar o dízimo, construir templos, comprar fazendas, helicópteros, carros, ter mansões. Esse é o propósito dele? O propósito dele era muito maior, ele deixou muito claro, o Jesus que recebeu a consciência crística, ele deixou muito claro quando ele esteve na terra, Nilson, que a missão dele era simplesmente fazer o humano enxergar o amor um pelo outro. Tanto é que ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 5, vou pregar aqui agora já, ele diz lá, que bem você faz se você simplesmente amar os que te amam. Você tem que amar os seus inimigos, os que te odeiam, respeitar um outro. Então é isso que a gente não entende hoje em dia, a humanidade não compreende. E eu vinha falando para vocês de você perguntar da minha história. Ô meu pai, dá para subir um pouquinho essa temperatura aí? Por gentileza. Tá gelada. Que é sobre o despertar da consciência, Nilson. Eu vou te fazer um desabafo aqui para você agora e para o nosso público sobre o despertar. O despertar da consciência é uma das partes mais difíceis da evolução da consciência humana, da consciência crística. Para eu falar dessa parte difícil da consciência, Nilson, falar do seu Kalahari. Exu, ele surge na Terra, você tem relatos de Exu na Terra antes de Cristo, antes do povo judeu, antes de Moisés, antes de Abraão. Você encontra o povo africano cultuando Exu, que é Exu, né, em Yorubá. Então Exu, ele é mais falado na Terra em termos de história do que o próprio Cristo, do que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né, do que o próprio Shiva. É muito antigo. Só que Exu... E eles falam, né, meu mestre, desculpa te interromper, eles falam da época do Egito. Antes do Egito. Até antes do Egito, atuando espiritualmente. Quando você pega ali na Suméria o código de Hammurabi, você tem ali escritos que levam a entender que é Exu, pela forma, né? E o que acontece? O nome de Jesus, Yeshua, se você pegar o nome na raiz mesmo, é Exu. Yeshua. Yeshua. É como se fosse um guardião que tem um aspecto diferenciado, mas ele é tipo um Exu. Mas eu tô te falando isso por quê, Nilson? Você que quer despertar a consciência, eu vou relatar aqui pro Nilson algo da parte mais difícil de despertar da consciência. E quando você falar em despertar da consciência, tenha certeza que você realmente quer despertar a consciência. Tenha certeza, porque quando eu fui conhecer o mundo xamânico, que é esse povo que toma ayahuasca, usa as medicinas indígenas, ali eu conheci muita gente que diz que desperta a consciência. Mas o real despertar da consciência está muito além do que uma bebida indígena, do que um culto na Umbanda, do que um culto numa igreja evangélica. O dia que as pessoas despertarem a consciência, Nilson, você nunca mais, é um caminho sem volta, você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa e ver o mundo da mesma forma. Por exemplo, tudo para você perde o sentido. O despertar da consciência, tudo. Você vai andar pelo mundo e você não vai mais ver sentido nas religiões, nos cultos, nos dogmas, nas regras. Você vai entrar dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, dentro de uma casa de axé, dentro de um culto xamânico. Você vai participar e você vai olhar e aquilo não vai ter mais sentido para você. Porque o despertar da consciência, ele te leva, e é isso que o movimento ascensionista tenta trazer para as pessoas, ele te leva, primeiro, não para expandir, não para o universo, ele te leva para o seu inconsciente. No seu inconsciente você vai encontrar os seus medos, suas sombras, seus demônios, tudo aquilo que te persegue desde criança, seus traumas. Então não tem como despertar consciência, meu povo, se você não enfrentar e não cuidar dessa criança interior que você tem machucada. Essa criança que o pai e a mãe lá menosprezou, abandonou, maltratou, humilhou. Tem criança aí, tem pessoas que eu converso nisso, que cresceu dentro de um lar
onde a mãe e o pai claramente tinham um filho mais preferido. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Só você conversar com os psicólogos, eles vão falar disso. Os pais não sabem separar, eles tratam um filho melhor que o outro. Eu cresci num lar onde meus avós paternos, quando nós íamos na casa dele, eu, meus irmãos, minha mãe, meu pai, os meus outros tios, quando nós íamos na casa deles, eles estendiam um colchãozinho no chão da sala e a gente dormia lá. Mas havia um filho da minha avó, que quando ele e a mulher dele iam, ela saía do quarto dela e dava a cama dele para ele. Eu, quando criança, questionava aquilo, mas não entendia. Mas isso gerou algo que até hoje é irreparável no meio entre os irmãos, né, do meu pai. Eles não se falam, não se bicam, é uma família desunida, né? E eu também vivi isso dentro do meu lar. E quando eu descobri isso, quando eu olhei para isso, eu percebi, poxa, minha mãe, né, minha mãe é viva até hoje, graças à luz, mas a minha mãe, ela sempre também fez acepção. E eu falo para as pessoas, se você passou por isso como eu, vai cuidar dessa criança interior. Porque se você não cuidar, você vai carregar os seus pais dentro de você para sempre. E quando você despertar consciência, quando você chegar no ponto para despertar consciência, se esses traumas, se essas dores estiverem aí dentro, você não consegue dar o passo seguinte. Porque o passo seguinte, quando você der o passo seguinte, se você não tiver uma estrutura pelo menos equilibrada dentro de você, ninguém é equilibrado, mas se você não tiver pelo menos ali, você não aguenta, você não dá conta, você surta. E isso foi o que aconteceu com Nietzsche. Para quem já ouviu falar em Nietzsche, né, que é um filósofo, agora eu não lembro se ele era alemão ou se ele era inglês, não sei, mas Nietzsche, ele mesmo escreve sobre os surtos dele. Ele não aguentou quando ele percebeu a realidade da vida, não despertou consciência. E é muito difícil, Nilson, a gente hoje olhar para a nossa Umbanda, né, porque a Umbanda, ela adotou os deuses africanos. Então, se eu adoto o deus africano, igual eu fiz um relato nesse último vídeo que eu gravei. Eu conheci uma sinagoga messiânica em São Paulo. Fui visitar essa sinagoga. Era uma sinagoga que chamava Sina, né, Congregação Israelita da Nova Aliança, onde ali brasileiros que se diziam judeus, que não eram judeus, começaram a ter as práticas judaicas e colocaram Jesus dentro da sinagoga. E quem conhece bem o povo judeu não aceita Jesus como Messias. Né? Essa sinagoga não durou, ela acabou, ela faliu. Mas é uma apropriação em débito cultural. Você não pega uma cultura que não é sua e não tenta transformá-la no seu jeitinho brasileiro. Você não pega... Isso é lei, tem uma lei para isso, eu não lembro qual lei que é, mas chama-se apropriação em débito cultural. É você pegar uma cultura que não é sua e querer dar a sua cara nelas. Você não faz isso. E vira uma confusão na cabeça do ser humano. Totalmente, né, totalmente. Líderes que fazem essas junções e fazem essa confusão. Então, assim, o que a gente está vendo muito, que o nosso mestre está trazendo, e a espiritualidade está trazendo para a gente está falando aqui do despertar da consciência, a gente está engatinhando para isso, né? Talvez, assim, a gente, na nossa concepção e na nossa crença da reencarnação, a gente está passando por um processo aqui inicial de que o mundo, né, o planeta está vivendo isso, essa mudança planetária, essa energia. Então, a gente está falando de karma. É o que a gente está trazendo, é o que os nossos guardiões, a espiritualidade vem trazendo para a gente. O que a gente precisa de fato cuidar é do nosso karma, é o porquê que a gente está aqui e para que a gente está aqui. É para evoluir. Então a gente vê líderes famosos envolvidos na política, bilionários, não desce dos seus altares, com 300 mil seguranças, e o seu povo, que ele tem que cuidar, que ele tem que ajudar, que ele tem que fazer a beneficência. A gente não está vendo isso. O que a gente está vendo é essa confusão de religiões. E aí, muita gente perdida. E assim, como é que eu pratico a minha espiritualidade desse jeito? Então a gente está vendo que é isso que os nossos guardiões estão trazendo. Isso. A gente tem que cuidar do porquê que você está na Terra, por que você está aqui, o que você tem que fazer. E a gente só pode dizer que assim, a gente tem que fazer o melhor possível. Seja dentro da religião que for, seja dentro da crença ou da fé que você tiver, cada dia a gente tentar ser melhor. E o despertar da consciência, pelo que eu venho entendendo que o nosso mestre vem passando pra gente, a espiritualidade, ela é muito difícil. Porque a gente vai ver esse mundo de uma forma totalmente diferente. Mas eu acho que o que a gente não vai perder, a gente vai ganhar, é a nossa essência. É da onde a gente veio, de quem está em nós e de quem nós estamos. Que a gente é filho. A gente vem da luz, a gente foi criado para ser luz, a gente tem força. Jesus, o Cristo, falou isso. Se você quiser
E se você tiver fé, você faz o que eu faço e faz coisas maiores ainda. Então, eu acho que o despertar da consciência que o nosso mestre, esse projeto nosso, que é o Movasc, e a espiritualidade vem trazendo pra gente, é isso. É melhorar como ser humano. É isso, meu mestre. É isso aí. Ô, Jorge, quando tiver acabando nosso tempo, uns minutinhos antes, me avisa que eu quero fazer uma grande revelação aqui. Beleza? Ó, você tem 15 minutos, fazer uma grande revelação nesses 15 minutos. Vou chocar, posso chocar o nosso Brasil, Nilson? Vamos conversar, a gente está debatendo, né? Vamos colocar para as pessoas pensarem, né? Como da mesma forma que a gente está pensando. Sim. E tentando viver de uma forma melhor. Ó, aí. Você quer um exemplo clássico? Vou dar 2 exemplos clássicos de apropriação em débito cultural. Você foi falando aí, me veio isso na mente. 2 exemplos. Qual o sentido do Edir Macedo nas reuniões dele e os pastores dele na Universal usar kippah e talit? O talit é aquele manto branco que os judeus usam com as cores e as fitas. Qual o sentido de usar dentro de uma igreja evangélica que só fala de dinheiro, que não estuda Kabbalah, que não estuda Torá, que não tem conhecimento das palavras em hebraico, que não conhece a história de Adão e Eva pela Torá, né? Só conhece pela Bíblia do João Ferreira de Almeida católica? Qual o sentido de usar? Não falam de Cristo? Não, eles falam, não, os judeus não falam de Cristo, o Edir Macedo fala. O Edir Macedo também, na verdade, eles falam muito do Velho Testamento. Do Velho Testamento e falam... De Cristo mesmo, de Jesus Cristo, do Novo Testamento, eu vejo muito pouco. Fala mais de Exu, Pombagira e Diabo do que... Pois é. Desculpa te interromper. Tranquilo. Mas qual o sentido disso? Eu vou só abrir um parênteses rápido aqui. Na tradução da João Ferreira de Almeida para o português, Adão teve uma mulher, Eva. Mas para quem é estudante do Torá, da Bíblia no hebraico, sabe que no capítulo 1 de Gênesis, Adão teve uma mulher, que é Lilith, nós sabemos bem disso, e ela tenta dominar ele não consegue, ele fica bravo com Deus, e aí Deus tira a Lilith e dá Eva para ele, que é tirada da costela, que é submissa a ele. Isso no mito, isso é mitologia, tá, gente? Eu não acredito nessa historinha como literal. Mas... No Torá, na Bíblia Hebraica, eu tenho Bíblia Hebraica em casa, quem quiser pode me pedir que eu abra as páginas lá e mostro para você. Fala de 2 mulheres que Adão teve. Por que o cristianismo tenta esconder isso do povo? Que Adão teve 2 mulheres. A primeira, ela mandava nele, Adão era capacho dela, né, que tem a associação com os deuses ancestrais Mi, entre outras coisas. Mas fecha o parente. Segundo exemplo de apropriação indébita cultural. Casas xamânicas no Brasil. Se você não sabe o que é xamanismo no Brasil, vai pesquisar. Xamanismo é muito forte no Brasil. Peru, Bolívia, os países vizinhos nem tanto, mas aqui. E xamanismo não tem a ver com índio. Xamanismo é uma expressão que surge de um antropólogo no século XVIII, se eu não me engano. E essa palavra xamã quer dizer curador, curandeiro, que é até proibido meio no Brasil hoje. É esse monte de gente branca, né? Quando eu falo gente branca, eu não falo de cor de pele, eu falo homem branco como se não fosse indígena. É esse monte de não indígena abrindo casa xamânica, sem nenhum conhecimento do que é medicina indígena, do que é ayahuasca, do que é rapé, e bota medicina no povo, bota ayahuasca no povo. É gente passando rapé. Você sabe o que é rapé, né? Sim, já provei. Gente soprando rapé o dia inteiro. Eu conheço gente que passa rapé de manhã, antes do almoço, e à noite antes de dormir. Isso é apropriação indébita cultural, por quê? Os indígenas, eles não têm casa espiritual. Você não vê indígena fazendo propaganda na internet e falando, vem pro meu ritual de Saint Germain, meu ritual de Cristo, meu ritual... Eles não fazem isso, eles são contra isso. Eu já estive em aldeia e eu falo o que eu já ouvi de indígena. Eles riem de nós, eles vendem a ayahuasca para nós, mas nós somos piada para eles. Eles lá levam com seriedade quando a gente está comprando, como estando lá no ritual pago de 15 mil reais para ir lá no Acre fazer ritual com eles. Mas eles riem de nós porque eles dizem que nós não sabemos o real propósito da ayahuasca. Então, para você que é ayahuasqueiro e que está aí na internet participando de um centro, e lá você vai ter nesse final de semana ritual de ayahuasca na força de São Miguel Arcanjo, você não sabe o que é ayahuasca, nem os portais que ela abre. As pessoas não sabem os portais que ela abre. Você que já tomou ayahuasca comigo uma vez... 2 vezes. 2 isso? 2 vezes. Vocês não sabem os portais que ela abre. Se não tiver alguém que saiba segurar ali, você vai enlouquecer. O que mais tem no Brasil hoje é a gente tomando ayahuasca e dizendo que recebeu da espiritualidade de abrir um centro para salvar o mundo. Não, e em cima disso, mas eu posso dar o meu relato pessoal como ser humano. Segunda vez que eu tomei ayahuasca, teve toda uma preparação.
Ele me trouxe todo o conhecimento dele, ele, meu mestre, trouxe todo o conhecimento que ele teve ao longo da espiritualidade dele, do que ele passou, dos povos que ele frequentou, que ele viveu junto, do que ele trouxe de verdade da medicina. Então, assim, foram 2 vezes, foram 2 momentos distintos. Me ajudou muito, muito, falando da minha saúde, vem me ajudando, da parte espiritual também, vem atuando muito forte. Então, assim, é uma coisa muito séria. Ele trouxe essas raízes por onde ele passou, esse aprendizado que ele teve por onde ele passou, ele trouxe, e foi assim que eu exerci, foi assim que eu conheci a medicina. Então, assim, fantástico, agrega demais. A espiritualidade é muito envolvida nesse trabalho, é muito respeitado e muito respeitoso, a gente tem que ser, mas assim, banalizar isso, tá tomando a medicina a todo momento, em qualquer lugar. Então o pessoal tem que prestar muita atenção com relação a isso, meu mestre. E não é só isso, né, Nilson? Está tomando em todo lugar. É a questão dos portais que ela abre. Porque muita gente está tomando ayahuasca hoje, e hoje mesmo eu vi um vídeo aqui, eu até pensei em fazer uma react sobre isso, falei, não, deixa pra lá que eu não quero mexer com isso não. Coisas absurdas, porque quando você toma ayahuasca, ela abre portais que você não percebe. Então, por exemplo, um índio, quando ele toma ayahuasca na floresta, ele recebe Exu, ele recebe entidades que as pessoas desconhecem, ele recebe entidades da linha da Goetia, né? Ele recebe ali. E em muitas casas não tem esse preparo para isso. E qual é o preparo? É muita gente. Eu falei outro dia aqui, eu vou repetir. Eu conheço um casal em Brasília que eles foram se consultar comigo, se consultaram, eu dei alguns conselhos para eles, mas eles nunca foram filho de santo num terreiro. E abriram um terreiro. E tem muita gente abrindo terreiro que nunca foi filho de santo, mas quer ser pai de santo. Tem muita gente que toma ayahuasca 6 meses, 1 ano, e já eu quero abrir uma casa xamânica. Tem muita gente que nunca fez o santo no candomblé, estuda candomblé pela internet e quer abrir uma casa de axé. Isso tá errado, cara. Tá errado por quê? Porque você não pode passar para os outros aquilo que você não recebeu. Se você me pedir agora que, mestre, me arruma R$100, eu abrir minha carteira e eu tiver R$2, eu tenho como te dar R$100? Não tem. Não tem como. Como é que eu vou passar para você algo que eu nunca recebi? Ou algo que eu só aprendi na teoria, não tenho prática daquilo. Isso é o que a minha reclamação, principalmente. Não, eu vou editar isso aqui, falar de reclamação não. Mas a minha bronca com isso é a questão de como a religião banaliza a espiritualidade. O ser humano, ele pega a espiritualidade aqui, coloca numa garrafa e põe um rótulo. Você já viu esse meme por aí, né? Sim. Põe um rótulo e dá um nome, né? Então, por exemplo, o povo cristão pega o Deus judeu, transforma ele num Deus que não tem nada a ver com o povo judeu e dá um nome. Cristianismo, catolicismo. Alguém não satisfeito com o catolicismo pega o Deus católico, destrói mais ele, fragmenta mais ele, transforma de povo protestante. O protestante vai lá e se divide num monte, né? O candomblé chega no Brasil, o candomblé chama casa de toque, ou tocar o atabaque, né? Ele chega no Brasil e ele dá umas características aqui, porque aqui não tinha as mesmas coisas que tinha na África. E aí vem surgindo ramificações, surge a Umbanda. Então onde é que nós vamos parar? Os nossos guias, seu Kalahari, seu Tranca, Barão do Guaré, Salazar, Padilha, Cristal, todos eles vêm nos alertando, e eu fico muito feliz por eu ter me aberto para receber essa linha, que vem alertando, dizendo assim, olha, fala para o mundo que tem alguma coisa que não está errada no meio disso aí, não é assim. Não se brinca com espiritualidade africana. Existem linhas. Em Brasília tem uma casa, que eu não vou dizer o nome deles aqui, porque eu não consultei eles para ver se eu podia falar, que é uma casa que eu admiro muito. Eles não são da linha do candomblé, eles são da linha... Nossa, fugiu o nome aqui. Se eu lembrar, depois eu anoto aqui embaixo, aqui, põe a descrição. E essa linha deles, eles levam tão a sério, mas tão a sério a espiritualidade africana, que lá você não pode entrar portando nada cristão. Você não pode entrar com uma correntinha com uma cruz. Eles não é que eles são preconceituosos, eles dizem o seguinte, você não pisa numa terra, eles têm um nome que eles usam, que é terra do deserto. Você não pisa na terra do deserto para contaminar ela com a sua crença. Se você quer visitar minha casa, tire do seu corpo tudo que é da sua religião e venha. E eles levam muito a sério. E a nossa Umbanda brasileira tem muito pai de santo e muito mãe de santo que não tem história dentro da Umbanda, nem dentro do candomblé,
e está ensinando um monte de coisa para um monte de gente aí. Isso não é bom, isso não é legal. Quando o Sr. Kalahari fala, esses dias eu estava lá em casa, Nilson, olhando, eu tenho um grimório, que é um caderno de anotações espirituais. Tem uma anotação que eu recebi da espiritualidade através de uma visão que eu tive à noite dormindo, eu acordei e achei que tinha acordado e estava dentro dessa visão. Certo. Relatando sobre o nosso país e sobre o que vai acontecer até 2048, de bom e de ruim, né? Relatando sobre isso. E a nossa espiritualidade está falando disso, desperta. O fim da ignorância, o fim da religião que não agrega em nada, que não ajuda nada, que não contribui em nada, acabou. Acabou. Há uma insanidade generalizada dentro do meio cristão e dentro do meio que se diz africano no Brasil. Uma insanidade. E vocês precisam abrir os olhos para isso. Essa insanidade gera intolerância religiosa. Tá? É isso. E o que a gente está vendo aqui, que os nossos guardiões vêm falando também, que tudo que está acontecendo, que vem acontecendo, gente, não é política, não é bandido e polícia, não é tráfico. O que está acontecendo no mundo, no nosso país, no Rio de Janeiro, é espiritualidade. Espiritualidade que não está sendo exercida, que não está sendo respeitada, que ninguém está buscando. Então isso está sendo uma pauta que a espiritualidade vem mostrando muito pra gente. Meu povo, tem que se cuidar. Tá todo mundo perdido. Tem que se juntar, tem que se unir, tem que se fortalecer. Aí a gente só vê divisão, guerra, briga. Sem a união ninguém vai chegar a lugar nenhum. Não vai mesmo. Ô Nilson, você vai falando aí, eu vou viajando na minha mente aqui. Platão, para mim, por mais que o pessoal diz que ele era ateu, Platão, para mim, ele era muito espiritualista. Porque quando ele fala do mundo das ideias, ali, para mim, ele traz ali a explicação de Deus, da espiritualidade, de orixá, de oxalá, como cada um quiser chamar. Se a gente fosse traduzir as falas de Platão para hoje, ele vai dizer o seguinte: esse celular aqui, esse aparelho aqui, ele só existe, ele só pode ser feito na Terra porque ele já existe em algum lugar. Ele só passou a existir porque existe matéria na Terra que é possível fazer ele. Esse microfone que eu estou falando aqui, ele só existe porque ele já existia em algum lugar. E a matéria para fazer ele, esse aqui é muito louco falar, é física quântica. A matéria para fazer ele, ela estava disponível na Terra. Tudo que nós estamos usando aqui hoje para gravar esse podcast só existe, só é possível porque a matéria para isso já estava disponível na Terra. E aí Platão chega a uma conclusão, que ele não diz com essas palavras, mas eu traduzo dizendo o seguinte: cara, quem fez esse mundo, ele já sabia de tudo que existia. E ele deixou tudo pronto, a gente só precisava descobrir. E aí o que eu posso traduzir com isso? Se tudo que existe hoje já estava pronto na matéria, a gente só precisava pegar os elementos e unir e fazer, o que vai vir existir, que nós não temos conhecimento, já existe. Ou seja, é como se Deus tivesse preparado um caminho e ele disse: ó, eu tô aqui, vocês vão ter que chegar até mim. Vai levar 15 milhões de anos para vocês chegarem até mim, um exemplo. Ou 15 mil anos, sei lá. Chegarem até mim. Nessa caminhada tem os quebra-cabeça. Vocês só vão passar para o estágio seguinte se vocês desvendarem o mistério de cada estágio. E aí que fica a pergunta: qual é o mistério do estágio do século XXI? Qual é o mistério desta era da insanidade religiosa, da intolerância religiosa, das pessoas brincando com a espiritualidade? Qual é o mistério? O que nós temos que descobrir com isso para criar a próxima realidade? Se você pegar, Nilson, um vídeo de, sei lá, de 1940 e assistir as pessoas daquela época, os filmes daquela época, não parece uma coisa de criança, uma coisa inocente? Sim. E daqui a 100 anos? O que nós vamos parecer para as pessoas daqui a 100 anos? Então é isso que eu acho muito interessante em Platão. A nossa missão, se alguém me perguntar qual é a sua missão, descobrir Deus. Chegar até Deus, vamos chegar até Ele. E é isso, meu amigo. É isso aí. E é hora da gente acordar para isso. É hora da gente despertar. E eu quero te convidar para você fazer parte do movimento ascensionista. Você não paga para fazer parte do movimento ascensionista. Nós não temos dízimos nem ofertas. Então você só entra em contato e faz parte dessa missão. Porque quando você começar a fazer parte, eu vou trazer coisas para você que talvez você não aguente. Tem pessoas que vêm, Nilson, até nós, e elas chegam até nós e elas querem mudar o pensamento do mestre Rama. Elas querem falar: não, isso aqui está errado, eu aprendi assim. Esquece o que você aprendeu. Se você vier até mim, esquece o que você aprendeu. Se prepara, porque o que eu tenho feito aqui nas redes sociais com as entidades
é só o princípio de algo para chamar a sua atenção. Quando o número de pessoas chegar até aqui, haverão coisas que vão ser mostradas, que vão serem ditas, que vai mudar a sua forma de ver a espiritualidade para o resto da vida. Se você não entendeu, leia nas entrelinhas e entre em contato. Até uma próxima. Axé. Axé. Namastê. Laroyeshu. Laroye. Laroye Shu é a Mujubai. Laroye.